Leitura do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Antigo Testamento, a mulher de Ló. A Bíblia não cita o nome da esposa de Ló. Na verdade, ela mal é mencionada em Gênesis 19. Mas o pouco que se registra sobre ela é um tremendo alerta, um aprendizado importantíssimo para todos os que querem ser vencedores na volta do Senhor, especialmente nós mulheres cristãs. Em Lucas 17:32, o Senhor Jesus, séria advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele disse isso no contexto de nos preparar para a sua volta. Após dizer que os tempos finais serão como nos dias de Noé, ele acrescenta que serão como nos dias de Ló, versículos 28. Na época de Ló, as pessoas se dedicavam a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. E no dia em que ele saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Com essas palavras, o Senhor profetizou acerca de nosso tempo, pois cremos que estamos perto da volta do Senhor. Nessa ocasião, o mundo será destruído e precisamos ser sábias para salvar a nós mesmas e nossa casa. Para entender quem foi a mulher de Ló, devemos ver parte da história desse personagem. Ló, cujo nome significa véu ou cobertura, era sobrinho de Abraão, filho de Arã, seu irmão que falecera. Depois que Abraão foi chamado por Deus em Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, seu pai, Terá partiu, levando consigo Abraão, Sara e Ló. Antes de ir para Canaã, porém, eles foram para Arã, ao norte. Gênesis 11, 31 e 32. Após a morte de Tera, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse que partisse para a terra que lhe mostraria. E Abraão partiu com a mulher e o sobrinho. Ló acompanhou Abraão na parte inicial das suas peregrinações e, nesse tempo, participou de todas as bênçãos e promessas divinas dadas a seu tio, até o tempo em que a terra não podia mais sustentá-los, para que morassem juntos. Como eram muitos dos seus bens, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os de Ló. Gênesis 13, 6 e 7. Diante dessa situação, Abraão disse ao sobrinho que poderia escolher onde gostaria de viver. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então ele escolheu o vale fértil do Jordão e partiu com a família, separando-se do tio. Ló escolheu o melhor lugar aos seus olhos, a campina do Jordão, terra fértil, regada por águas, porém bem próximo de Sodoma. Ele fez uma escolha baseada apenas no que viu. Ele não orou ao Senhor, ele escolheu ter uma vida fácil e mais confortável. Toda vez que tomamos um caminho independente de Deus, não oramos, não os consultamos, nem temos comunhão com os irmãos, certamente ocorre o fracasso. Se tivesse sido sábia, a mulher de Ló teria aconselhado a permanecer com quem estavam a bênção, ou pelo menos orientado a pedir conselhos ao tio. Mas não vemos na Bíblia nenhum relato de que Ló tenha pedido orientação para fazer a escolha. Eles foram morar nas cidades de Campina e iam armando as tendas, avançando pouco a pouco, até que chegaram a Sodoma. A influência negativa do ambiente e dos costumes daqueles que cercavam foi gradativa. Por isso, Ló e sua mulher foram perdendo a capacidade de discernimento. Não percebiam o perigo de conviver num ambiente pecaminoso e caído. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. A atração do mundo foi muito forte e o descaso em relação a ter uma vida santa
fez com que Ló e a família se acostumassem com a cultura pagã, com os desejos e com os prazeres pecaminosos e malignos dali. Ló é citado mais tarde como habitante de Sodoma. Gênesis 14, 12, 19, 3 e 11. Ele abandonou o estilo de vida simples de quando morava em tendas. Em 2 Pedro 2, 7 a 8, lemos que o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló provavelmente não suportava morar em Sodoma. Nenhum justo se sujeitaria a morar num lugar como aquele. Talvez ele só morasse lá por causa da mulher e das filhas, como veremos adiante. A mulher de Ló estava presa àquela cidade, e as filhas estavam noivas de moradores dali. Com isso podemos inferir que sua mulher e filhas tiveram os sentidos entorpecidos. A convivência com o pecado as fez insensíveis às práticas pecaminosas. A salvação de Ló e sua família apenas ocorreu porque Abraão intercedeu diligentemente junto ao Senhor pelos justos que pudessem existir naquelas cidades. Em resposta à intercessão de Abraão, Deus mandou anjos até lá para retirar a família de Ló antes que a destruição ocorresse. Que grande misericórdia do Senhor! Quando os anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado junto do portão da cidade, onde geralmente ficavam os anciãos e juízes. Quando viu que os anjos se aproximavam, Ló os acolheu e hospedou em sua casa, pois já tinha anoitecido e lhes providenciou refeição antes que se deitassem. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló e exigiram que ele lhes apresentasse os dois visitantes. É difícil acreditar no que esses homens perversos disseram. Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Gênesis 19:5. Os homens de Sodoma pretendiam ter relações sexuais com os dois anjos. Desse fato originou-se o termo sodomia. A prontidão de Ló para proteger seus hóspedes da multidão que cercava sua casa foi louvável, mas foi chocante seu modo de agir. Ele ofereceu suas duas filhas virgens em substituição aos anjos para que abusassem delas. Isso mostra como ele também estava corrompido pelo pecado. Esse triste episódio revela a cegueira espiritual de Ló, resultado de ter se afastado do eleito e chamado de Deus, Abraão, e de ter se acostumado ao ambiente pecaminoso e corrupto de Sodoma. Nessa passagem também não vemos reação por parte da mulher de Ló frente a essa situação tão negativa e destrutiva. Atentemo-nos para o que a convivência com o pecado pode causar. É muito sério. Por isso o Senhor chama a atenção para essa história do Antigo Testamento, alertando especialmente para as pressões que sofremos em nossos dias. Os anjos, vendo a petulância dos homens, puseram a Ló para dentro da casa. Deixaram cegos todos que estavam do lado de fora e apressaram Ló e sua família a sair logo de Sodoma, para que Deus pudesse destruir de uma vez aquela cidade tão pecaminosa. É incrível que a família ainda estivesse tão entorpecida com o pecado de onde vivia, que hesitava até o último minuto em sair dali. Os anjos, por fim, os tomaram e puseram fora da cidade. Nesse momento, um dos anjos deu um importante aviso: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás,
nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Ao amanhecer, Ló e sua família entraram numa cidade vizinha chamada Zoar, e o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19:23 e 24. Enquanto a cidade fumegava em chamas, a mulher de Ló olhava para trás. E no mesmo instante se converteu numa estátua de sal. Versículo 26. Talvez ela estivesse triste, lamentando por tudo que havia deixado para trás. Ela foi salva da destruição, mas não seguiu adiante, porque seu coração ainda estava em Sodoma. A mulher de Ló é a figura de um crente que não será vencedor na volta do Senhor. Que fim lamentável teve essa mulher! Alguém que havia participado de todas as bênçãos espirituais e materiais dadas a Abraão. Bom marido e boas filhas, família honrada e feliz. Pelo menos foi assim enquanto permaneceu perto de Abraão, que era abençoado por Deus. Quando se afastaram dele, porém, perderam a bênção. Conviveram e se acostumaram com o pecado. Tiveram o coração tomado e os seus sentimentos obscurecidos. Que fim trágico! A destruição de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas ocorreu por volta de 2000 anos antes de Cristo. E não se sabe ao certo sua localização, mas estudos indicam que seja ao sul do Mar Morto, onde se encontram estranhas formações de sal e betume. A situação atual não é melhor do que a de Sodoma. Pelo contrário, o mundo inteiro está cheio de corrupção, sensualidade, violência, maldade, egoísmo e todo tipo de pecado. A iniquidade está extremamente intensificada, os bons princípios e as boas preferências estão sendo retirados da sociedade. E ideologias contrárias à Bíblia, malignas e satânicas, têm ganhado cada vez mais força e influenciado muitas pessoas, inclusive cristãos. Diferentes conceitos entram sorrateiramente em nossa casa e se infiltram até em grupos cristãos. É tão sério que Mateus 24:12 diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Os dias são maus e exigem esforço redobrado de nossa parte para buscar as coisas lá do alto. Chegará a hora em que Deus julgará todo mundo e, com ele, seus seguidores e amantes. Por isso o Senhor nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Não pense que a prática do pecado pode causar cegueira espiritual. A convivência com um ambiente pecaminoso e a tolerância a ele podem sorrateiramente introduzir passividade e mornidão. Fujamos desses ambientes, fujamos do pecado, afastemo-nos das coisas mundanas. Não olhemos para trás. Por isso, em 1 João 2,15, lemos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse sistema mundano é todo elaborado para proporcionar às pessoas satisfação sem Deus e levar os filhos de Deus a perder o foco nas coisas celestiais. Estamos em uma corrida e precisamos de foco para atingir a meta. O mundo faz tudo para atrair os cristãos.
leva as pessoas a desfrutar com a mente, a vontade e a emoção dos empreendimentos, das ideologias, dos prazeres, da moda, da música, como se fossem coisas normais e boas. A realidade é que o mundo jaz no maligno e essas coisas sutilmente nos afastam de Deus. Ao considerarmos este relato, qual foi o legado deixado pela mulher de Ló a nós? Sejamos proativos com relação às coisas do Senhor. Sejamos vigilantes e guardiães da casa. Não permitamos que o mundo entre em nosso lar. Vamos proteger o marido e os filhos, orando e intercedendo com perseverança. Sejamos sábias e cooperemos com o marido na luta espiritual. É crucial estar sempre junto ao corpo de Cristo, vivendo em comunhão para ser guardadas. Em Provérbios 4:23 lemos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em 2 Timóteo 2:22 diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O mundo é muito atraente por fora, e isso camufla a real natureza das coisas que há nele. Não podemos ser enganadas e, como a mulher de Ló, deixar o coração se apegar ao mundo. A escolha é nossa. Se direcionarmos nosso amor a Deus, haverá um caminho sobremodo excelente. Escolha diariamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e trará o verdadeiro bem a nós e nossa família. Escolhamos ler a Bíblia e os livros espirituais. Escolhamos estar sempre com os que adoram a Deus, tendo comunhão e participando das reuniões. Escolhamos falar com Deus dia a dia, confessando os pecados e erros e nos abrindo para receber sua luz. Essas escolhas nos darão graça e força para permanecermos longe do mundo e das suas armadilhas. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor amado, pedimos a Ti que guardes nosso coração, da contaminação das coisas do mundo, que jamais nos afastemos de Ti. Os dias são maus e traiçoeiros, e nos levam para longe da Tua presença. Por isso, Senhor, queremos renovar nossa consagração para amar somente a Ti. Rejeitamos o mundo, e as coisas que estão nele. Senhor, livra-nos de suas ciladas e tentações. Senhor, guarda também nossa família para que juntos possamos servir-te. Leva-nos a ser mulheres sábias e prudentes. Amém. Senhor Jesus.